Não é um ato normal. Eu acho que ninguém faria isso normalmente. Ninguém na vida deseja ou pensa em cometer um crime com essas características. Quer dizer, que uma pessoa que o faz não pode ser encarada como uma pessoa normal dentro da sociedade. Nas décadas de 1960 e 1970, a cidade de São Paulo viveu um dos casos criminais mais chocantes de sua história. Um homem conhecido como Chico Picadinho ficou marcado pela extrema violência de seus crimes contra mulheres. Ele ganhou esse apelido porque, depois de matar as vítimas, esquartejava os corpos de maneira brutal, causando enorme repercussão e medo na população da época. Os crimes aconteceram principalmente na região central da cidade, um local que naquele período concentrava bares, prostituição e intensa vida noturna. Chico Picadinho frequentava muito a área conhecida como Boca do Lixo, famosa por reunir boates, hotéis baratos e ambientes ligados ao submundo paulistano. Por causa dessa ligação com a região da Rua Aurora, ele também passou a ser chamado de Monstro da Rua Aurora. O caso se tornou símbolo da violência urbana brasileira e chamou atenção não apenas pela crueldade dos assassinatos, mas também pelo comportamento frio e perturbador do criminoso. Até hoje, o nome Chico Picadinho continua associado a um dos episódios mais sombrios da história policial do Brasil. Nos dois casos mais conhecidos, ele costumava abordar mulheres em bares ou ambientes noturnos, criar uma situação de confiança e levá-las a um espaço privado, como quarto de hotel ou apartamento. Ali ocorria consumo de bebida alcoólica e interação sexual. Em seguida aconteciam episódios de violência física extrema, principalmente estrangulamento e espancamento. Depois da morte vinha a mutilação dos corpos, com esquartejamento e dispersão das partes, em sacos ou recipientes abandonados em diferentes pontos urbanos, numa tentativa de dificultar a identificação e investigação policial. Os processos criminais e estudos psiquiátricos posteriores destacaram elementos de sadismo, compulsão violenta e desorganização emocional. O caso passou a ser frequentemente estudado em criminologia brasileira por envolver reincidência. Debate sobre imputabilidade e limites entre pena criminal e internação psiquiátrica prolongada. Francisco da Costa Rocha, conhecido nacionalmente como Chico Picadinho, nasceu em 27 de abril de 1942, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele era filho de um rico exportador de café que mantinha um relacionamento fora do casamento. Desde muito cedo, Francisco cresceu em meio a conflitos familiares e sentimentos de rejeição. Quando tinha apenas 4 anos de idade, foi abandonado pelo pai, situação que marcou profundamente sua infância. Na mesma época, sua mãe, Dona Nancy, enfrentava sérios problemas de saúde por causa de uma doença pulmonar. Sem condições de cuidar do filho, decidiu deixá-lo vivendo em um sítio sob os cuidados de um casal de empregados. Segundo relatos posteriores, ele não recebia carinho, atenção ou demonstração de afeto das pessoas responsáveis por criá-lo. A solidão passou a fazer parte da rotina do menino. Longe do convívio social e praticamente abandonado emocionalmente, Francisco costumava passar horas sozinho na mata, convivendo mais com animais do que com outras pessoas. Com o passar do tempo, ele começou a desenvolver comportamentos violentos ainda na infância. Ele matava gatos de maneiras cruéis, porque queria testar a crença popular de que os animais teriam 7 vidas. Esses episódios já demonstravam sinais de profunda perturbação emocional e psicológica. Durante esse período, Francisco também começou a sofrer com pesadelos frequentes e crises de medo durante a noite. Anos depois, já preso, ele contou em depoimentos que teria sido vítima de abusos sexuais cometidos pelo homem que cuidava dele no sítio. Segundo seus relatos, a esposa do agressor não percebia os abusos ou preferia fingir que nada acontecia. A infância marcada por abandono, violência e isolamento acabou sendo apontada por muitos especialistas como um dos fatores que contribuíram para a formação da personalidade violenta que mais tarde chocaria o Brasil. A situação de Francisco se tornou ainda mais difícil durante a infância. Além da solidão e da falta de carinho, ele também sofria agressões da mulher responsável por cuidar dele no sítio. Sempre que desobedecia alguma ordem ou contrariava a vontade dela, era castigado fisicamente. O ambiente em que cresceu era marcado por violência, medo e ausência de afeto. Enquanto outras crianças conviviam com a família e recebiam a atenção dos pais, Francisco praticamente não tinha contato com a mãe, Dona Nancy. A distância emocional entre os dois aumentava ainda mais a sensação de abandono, que ele carregava desde pequeno. Sem apoio familiar e vivendo em ambiente instável, o garoto cresceu em um lar completamente desestruturado, cercado por conflitos, maus-tratos e isolamento. Esse conjunto de experiências traumáticas marcou profundamente sua formação emocional e psicológica. Muitos especialistas que analisaram sua história anos depois apontaram que a infância violenta e cheia de abandono
teve forte influência no desenvolvimento de sua personalidade perturbada. Na adolescência, Francisco começou a enxergar com mais clareza a vida conturbada da mãe. Ele presenciava discussões, trocas constantes de parceiros e relacionamentos instáveis dentro de casa. Com o tempo, descobriu que Dona Nancy trabalhava como garota de programa. Para um jovem já marcado pelo abandono, pela solidão e pelos abusos sofridos na infância, essa descoberta teve um impacto emocional muito forte. Os traumas acumulados passaram a alimentar sentimentos profundos de raiva, humilhação e revolta, que cresceram ainda mais quando ele se tornou adulto. Aos 16 anos, Francisco se mudou para o Rio de Janeiro, ao lado da mãe e do homem com quem ela mantinha um relacionamento naquele período. Na nova cidade, entrou em contato com ambientes marginais e grupos que influenciaram diretamente sua formação emocional e psicológica. Durante a adolescência, passou a frequentar um grupo conhecido como Sentapua. Segundo relatos, apresentados anos depois, foi nesse ambiente que ele voltou a sofrer abusos sexuais. A partir de então, a prática de sexo com violência e as experiências homossexuais não lhe eram mais estranhas. Durante a juventude, Francisco sonhava em entrar para a escola naval e seguir a carreira militar. Porém, esse plano acabou sendo impedido pela própria mãe, que não queria que ele fosse morar longe. Frustrado com a situação, decidiu se alistar na aeronáutica, quando completou 18 anos. Mesmo tentando construir uma carreira estável, continuava carregando conflitos emocionais profundos e uma personalidade cada vez mais instável. Algum tempo depois, Francisco ainda tentou ingressar na academia da Polícia Militar, mas não conseguiu ser aprovado no concurso. As repetidas frustrações pessoais e profissionais aumentavam seu sentimento de insatisfação e descontrole. Em 1965, decidiu deixar o Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo em busca de novas oportunidades. Na capital paulista, trabalhou em diferentes áreas até descobrir habilidades para atuar como corretor de imóveis. Com facilidade para conversar e convencer pessoas, passou a ganhar um bom dinheiro. A nova condição financeira lhe deu liberdade para levar uma vida desregrada. Francisco começou a frequentar bares, boates e ambientes ligados à noite paulistana, especialmente na região central da cidade. Com muito tempo livre e dinheiro no bolso, mergulhou em uma rotina marcada por álcool, drogas e relações sexuais intensas. Aos poucos passou a frequentar cada vez mais o submundo da chamada Boca do Lixo, área conhecida pela prostituição, criminalidade e vida noturna agitada. Foi nesse ambiente que sua personalidade violenta e perturbada começou a se manifestar de forma mais perigosa. Em São Paulo, Francisco passou a frequentar constantemente a região conhecida como Boca do Lixo, no centro da cidade. Naquela época, o local era famoso pela intensa vida noturna, pela prostituição e pelo consumo de drogas. Próximo à Rua Aurora funcionavam diversas boates e casas noturnas frequentadas por garotas de programa e por homens ligados ao submundo paulistano. Muitos desses estabelecimentos ofereciam apresentações de striptease e atrações voltadas ao público masculino da época. Imerso nesse ambiente, Francisco começou a levar uma vida cada vez mais desregrada. O uso frequente de álcool e drogas passou a fazer parte de sua rotina, assim como a participação em encontros sexuais coletivos durante a madrugada. Foi nesse período que ele começou a desenvolver fantasias e comportamentos ligados à violência durante as relações sexuais. Sua agressividade aumentava progressivamente conforme se aprofundava nesse universo de excessos. Ao mesmo tempo, Francisco mantinha relações tanto com mulheres quanto com homens, ligados aos círculos culturais e boêmios da cidade de São Paulo. Ele transitava com facilidade por ambientes da vida noturna paulistana e levava uma rotina marcada por impulsos extremos, instabilidade emocional e crescente comportamento violento. Com o passar dos anos, essa mistura de traumas antigos, abusos de substâncias e obsessões sexuais agressivas acabariam desembocando nos crimes que chocaram o país. Na região da Boca do Lixo, Francisco conheceu Margarete, uma bailarina austríaca, que havia se separado do marido e vivia no Brasil havia poucos anos. Ela frequentava a noite paulistana, levava uma vida boêmia e, ocasionalmente, fazia programas sexuais para se sustentar. Os dois passaram a conviver naquele ambiente de bares, bebidas e excessos que dominava parte do centro de São Paulo, nos anos de 1960. No dia 2 de agosto de 1966, data que ficaria marcada na história policial brasileira, Francisco e Margarete passaram a noite consumindo bebida alcoólica e circulando por bares e boates da região central da cidade. Em determinado momento, ele a convidou para ir ao apartamento onde morava, na Rua Aurora. O imóvel era dividido com Caio, um médico da aeronáutica com quem Francisco mantinha amizade. Depois da relação sexual, o comportamento de Francisco mudou de forma violenta. Ele atacou Margarete e começou a estrangulá-la com as mãos. Em seguida, utilizou o próprio cinto para terminar o assassinato.
Posteriormente, o exame do médico legista revelou sinais de extrema agressividade durante o encontro sexual. O corpo da vítima apresentava marcas de mordida nos seios e no pescoço, além de hematomas e lesões provocadas pela violência física. Ao perceber que Margareth estava morta, Francisco passou a pensar em como esconder o crime. Ele retirou o trinco da porta do banheiro para facilitar a movimentação dentro do apartamento e colocou o corpo da vítima na banheira, de barriga para cima. Em seguida, começou a usar objetos que encontrava no local para tentar se livrar do cadáver, iniciando um ato de brutalidade. Dentro do apartamento na Rua Aurora, Francisco iniciou um processo extremamente brutal para tentar ocultar o crime. Utilizando uma lâmina de barbear, uma tesoura e uma faca, passou horas mutilando o corpo de Margareth no banheiro do imóvel. O trabalho foi lento e meticuloso. Ele levou entre 3 e 4 horas para terminar de desmembrar a vítima e colocar os restos mortais em sacolas. Francisco sabia que Caio, o amigo com quem dividiu o apartamento, poderia chegar a qualquer momento, o que aumentava sua pressa em esconder o que havia feito. A perícia médico-legal que analisou o caso concluiu que a violência aplicada ao corpo foi além de um simples esquartejamento. A forma como Francisco agiu lembrava uma dissecação. Partes do corpo, como músculos e seios, foram cortados e removidos de maneira extremamente precisa e cruel. Além disso, a vítima foi eviscerada, o que causou enorme choque entre policiais, médicos legistas e a população quando os detalhes vieram a público. Quando Caio chegou ao apartamento, encontrou Francisco em estado de nervosismo. Foi então que ouviu a confissão de que uma mulher havia sido morta dentro do imóvel. Francisco não explicou exatamente como o crime aconteceu, nem os motivos que levaram a matar Margareth, mas revelou que o corpo ainda estava no apartamento. Em seguida, pediu dinheiro ao amigo para fugir de São Paulo. Seu plano era viajar para o Rio de Janeiro, procurar a mãe, Dona Nancy, e contratar um advogado. Pouco tempo depois, Francisco realmente deixou a cidade e foi para o Rio de Janeiro. Caio, completamente assustado com a situação e temendo as consequências de ter um cadáver esquartejado dentro do apartamento onde morava, decidiu procurar a Polícia Civil e denunciar o que havia acontecido. O depoimento dele foi fundamental para o avanço das investigações. Algumas semanas depois, acreditando talvez que a situação estivesse mais calma, Francisco resolveu voltar para São Paulo. Porém, a polícia já tinha conhecimento da confissão feita ao amigo e estava acompanhando seus passos. No dia 5 de agosto de 1966, ele acabou preso pela Delegacia de Homicídios. A partir daquele momento, o caso ganhou enorme repercussão nacional e o nome Chico Picadinho começou a ocupar as manchetes dos jornais brasileiros. Durante o período em que esteve preso, Francisco procurou manter uma aparência de comportamento disciplinado. Na cadeia, estudou, trabalhou em atividades internas e chegou a colaborar diretamente com a administração do presídio. Ele cumpriu sua pena no presídio do Carandiru, em São Paulo, uma das prisões mais conhecidas e superlotadas do país naquela época. Foi dentro do Carandiru que os próprios detentos passaram a chamá-lo de Chico Picadinho, apelido criado por causa da maneira brutal como havia mutilado o corpo de Margareth. O nome rapidamente se espalhou e acabou se tornando parte definitiva da imagem pública de Francisco, acompanhando-o pelo resto da vida. Em 1974, anos após o assassinato de Margareth, Chico Picadinho recebeu autorização para deixar a prisão. Na época, um parecer elaborado pelo Instituto de Biotipologia Criminal concluiu que ele não apresentava personalidade psicopática. O laudo psiquiátrico afirmava que Francisco poderia voltar ao convívio social, entendimento que abriu caminho para sua libertação. Durante o período em que esteve preso, Chico Picadinho conheceu uma mulher com quem acabou se casando. Após conquistar a liberdade em 1974, tentou reconstruir a vida fora da prisão. Pouco tempo depois, a esposa engravidou e começou a exigir mais sua presença dentro de casa e maior responsabilidade familiar. Porém, Francisco continuava preso aos hábitos da vida boêmia que levava antes da prisão. Grande parte do tempo era passada nos bares e nas noites agitadas do centro de São Paulo, onde voltou a frequentar garotas de programa em ambientes marginais. Incapaz de manter uma vida familiar estável, ele abandonou a esposa grávida pouco tempo depois. Mais tarde, iniciou um novo relacionamento e se casou novamente, tendo outro filho. Essa criança desenvolveu problemas psiquiátricos e, durante a adolescência, acabou se envolvendo em crimes contra o patrimônio. Novamente separado, Chico Picadinho retornou de vez ao submundo do centro paulistano, região pela qual tinha verdadeira obsessão. O lugar que antes era conhecido como Boca do Luxo havia mudado bastante durante os anos em que ele permaneceu preso. A degradação social, a pobreza e o aumento da criminalidade transformaram a área, que passou a ser chamada de Boca do Lixo. Mesmo assim, Francisco continuava circulando intensamente por aquele ambiente marcado por prostituição, drogas, violência e vida noturna decadente.
A liberdade de Chico Picadinho durou pouco tempo, sem novos episódios de violência extrema. Cerca de 2 anos após sair da prisão, os impulsos criminosos voltaram a aparecer. Em 1976, 10 anos depois do assassinato de Margaret, e apenas 2 anos e 5 meses após deixar o Carandiru, Francisco voltou a matar. Na noite de 15 de outubro de 1976, uma quinta-feira, Chico Picadinho foi novamente à região da Boca do Lixo, no centro de São Paulo, local que continuava frequentando intensamente. Em um bar da região, conheceu Ângela de Souza Silva, uma mulher de 34 anos, conhecida pelo apelido de Moça da Peruca. Ela trabalhava como garota de programa, e depois de horas consumindo bebida alcoólica ao lado de Francisco, os dois combinaram um programa sexual. Após saírem do bar, Chico levou Ângela para o apartamento que havia alugado, poucos meses antes, junto de outro amigo, chamado Joaquim. O imóvel ficava na Avenida Rio Branco, número 753, apartamento C, também na região central da cidade. Os dois chegaram ao prédio por volta das 7 horas da manhã, de uma sexta-feira. Depois da relação sexual, Francisco voltou a demonstrar a mesma violência que havia marcado seu primeiro crime. Ele espancou Ângela brutalmente e depois a estrangulou utilizando o próprio cinto. O assassinato repetia o padrão do caso ocorrido 10 anos antes, mostrando que a brutalidade e os impulsos violentos continuavam presentes, mesmo após sua passagem pela prisão e pelos exames psiquiátricos que havia autorizado sua liberdade. Os enquadramentos penais principais envolveram dispositivos do Código Penal brasileiro, então vigente. Os processos mencionavam, sobretudo, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O homicídio qualificado está previsto no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Na época, as qualificadoras discutidas incluíam motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultava a defesa da vítima, dependendo do processo específico. Em entrevistas e depoimentos dados após sua prisão, Chico Picadinho afirmou que algumas de suas ideias e reflexões sobre crime e culpa eram influenciadas pela literatura que costumava ler. Entre as obras citadas por ele estava o romance Crime e Castigo, do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Em determinado momento, Francisco chegou a declarar que enxergava o autor como uma espécie de Deus, mostrando o impacto que a obra exercia sobre sua visão de mundo. O livro narra a história de um homem atormentado psicologicamente após cometer um assassinato, explorando temas como culpa, sofrimento mental e conflitos morais. Muitos estudiosos do caso acreditam que Chico Picadinho se identificava com essas questões psicológicas presentes no romance, embora isso jamais tenha sido considerado justificativa para os seus crimes. Francisco também demonstrava admiração pelo escritor Franz Kafka, nascido em Praga e conhecido como um dos autores mais influentes do século XX. As obras de Kafka costumavam abordar sentimentos de angústia, isolamento, medo e desajuste diante da sociedade. Chico Picadinho se interessava por esse tipo de literatura mais sombria e existencial, o que reforçava ainda mais a imagem de uma personalidade profundamente perturbada e marcada por conflitos internos intensos. Chico Picadinho sempre foi descrito por profissionais que acompanharam o caso como uma pessoa lúcida, articulada e intelectualmente ativa. Ao longo dos anos, passou boa parte do tempo dedicado à literatura, à escrita e à pintura, atividades que manteve dentro das instituições onde permaneceu custodiado. Seu interesse por literatura, filosofia e arte continuou presente mesmo depois de envelhecer. O caso de Francisco da Costa Rocha acabou se tornando um dos episódios mais complexos e controversos da história jurídica brasileira. Embora a legislação do país não permita a prisão perpétua, muitos especialistas afirmam que Chico Picadinho se tornou na prática um exemplo próprio disso. Após cumprir suas penas pelos assassinatos, ele continuou internado por determinação judicial, em razão dos laudos psiquiátricos que apontavam alto risco de voltar a cometer crimes violentos caso fosse libertado. Por causa dessas decisões judiciais sucessivas, Francisco permaneceu privado de liberdade durante praticamente toda a vida adulta. Assim, consolidou-se a percepção de que Chico Picadinho jamais retornaria ao convívio social. Nascido em 27 de abril de 1942, ele se transformou em uma das figuras mais conhecidas e sombrias da história criminal brasileira, carregando até hoje o peso dos crimes que chocaram o país nas décadas de 1960 e 1970.